Você acha que já passou da hora de começar a investir porque você tem 40 anos ou mais? Que porque você não guardou nada até hoje ou guardou muito pouco, já é tarde para você? Neste vídeo eu vou te mostrar 9 fortes razões de que há pontos positivos nessa sua situação, mesmo que você comece com pouco dinheiro. E no final eu vou falar a razão número um, a mais importante, é o que eu considero mais importante, e mostrar que a decisão de começar a investir hoje, independente da sua idade, pode ser uma das melhores decisões financeiras da sua vida. E que, inclusive, você está em vantagem em relação aos mais jovens, mesmo que você comece a investir agora, com 40, 50 anos. Tem pontos em que você está em vantagem em relação a quem é mais jovem. Fica comigo até o final que você vai descobrir o porquê. Olá, precioso ou preciosa. Eu sou a Adri Costa, eu trabalho há mais de 20 anos no setor financeiro e aqui compartilho um pouco da minha experiência e um pouco da minha própria jornada nessa trilha da riqueza. Bom, vamos lá. Qual é a nona forte razão para você começar a investir hoje, mesmo que você tenha aí mais de 40 anos e não tenha nada investido? É que nunca é tarde. Ah, Adri, mas isso é óbvio, isso aí todo mundo sabe, né? É até clichê a frase, todo mundo sabe, mas você muitas vezes não leva em consideração para muitas coisas aí na sua vida, inclusive a decisão de começar a investir. Por exemplo, eu sou um melhor exemplo disso. Eu estou começando um canal no YouTube, comecei há poucos meses para falar sobre finanças, né, sobre investimentos, mesmo tendo trabalhado há 20 anos no setor, ou seja, eu acumulo aí um tempo de experiência aí de pelo menos 20 anos, mas só agora é que eu tive a coragem, né, de começar um canal para passar esse meu conhecimento. E eu acredito que eu tenho uma mensagem diferente, que eu tenho uma bagagem aí, né, de maturidade, de experiência para estar passando, que é valiosa para eu repassar. Então, eu acredito muito naquela frase que diz assim: o melhor dia para plantar uma árvore foi há 20 anos, e o segundo melhor dia é hoje. Então, nunca é tarde para você começar a investir, mesmo que com pouco. Então, não se apegue ao que você não fez até agora, e sim no que você pode fazer a partir de agora, né? Que é, na verdade, o que a gente tem de mais importante é o que a gente pode fazer a partir de agora. E qual é então a oitava razão? A expectativa de vida está aumentando, a expectativa de vida da população de forma geral está aumentando a cada dia. Com os avanços da medicina, né, a qualidade de vida melhorando de forma geral no mundo, viver até os 80, até os 90 anos está se tornando muito mais comum, né? E se você acha que não vai viver tanto, a probabilidade é que você vá viver sim também bastante, a não ser que você queira morrer jovem, né? Eu não quero morrer jovem, então eu quero viver muito. Então, se eu quero viver muito, eu tenho que me preparar para isso, né? Então, para com essa ladainha de que você não sabe se vai viver o bastante, se vai viver muito, que não vale a pena juntar dinheiro, investir dinheiro, tá? Só a não ser que você queira morrer jovem, vale sempre a pena você começar a formar o seu pezinho de meia aí. Ontem eu vi uma reportagem, da senhora brasileira que se tornou a pessoa mais velha do mundo, com 116 anos, uma brasileira. Já que a anterior, que estava em primeiro lugar, tinha morrido, se eu não me engano era do Japão, não me lembro agora. Mas é uma brasileira com 116 anos passou a ocupar o primeiro lugar no ranking da pessoa mais velha do mundo, né. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo vai passar dos 100, vai viver 110, 115, né, mas mesmo que você não vá viver aí 100 anos, pelo menos uns 90 já é muito provável, né nas condições atuais, né, de expectativa de vida. Já é bem provável, né, 85, 90 anos já é uma boa parcela da população, acho que consegue alcançar. Eu quero passar dos 100 com certeza, inclusive meu bisavô viveu até os 116 anos, então a minha expectativa é acima dos 100, eu não sei qual é a sua aí, até você me conte aqui nos comentários, mas a minha é de viver aí passar dos 100. Então você deve parar, né, com esse discurso de que não sabe se vai viver o bastante, então não adianta juntar dinheiro, para quê investir dinheiro, né, então é muito provável que você viva bastante sim. Então isso não é desculpa para você não começar
a investir, para você não fazer o que deve ser feito, tá. Então mesmo que você comece agora com 40 anos, né, com mais de 40, 50, você tem aí 20, 30, 40, talvez até 50 anos pela frente para formar um pé de meia. Você acha isso pouco? Eu não acho pouco não, é bastante tempo ainda. E qual é a sétima razão para você começar a investir hoje, né, independente da idade que você esteja aí? A tranquilidade financeira na terceira idade é mais importante ainda. Quando a gente está na terceira idade, mais velha, é quando a gente vai precisar de mais dinheiro e é quando a gente vai ter menos disposição para ganhá-lo, a gente vai ter menos mercado de trabalho, a gente vai ter menos saúde. Inclusive eu gosto sempre de citar um dado bem alarmante, mas que é verdadeiro e a gente deve, focar nisso, na importância disso, é que 99%, ó, 99% dos aposentados atuais no Brasil hoje não conseguem manter o mesmo padrão de vida que tinham quando estava na ativa e por isso dependem de filhos, depende de ajuda de terceiros, depende de auxílios, ou tem que continuar trabalhando, fazendo alguma outra coisa para complementar a renda. Apenas 1% dos aposentados hoje conseguem manter o mesmo padrão, a mesma qualidade de vida, o mesmo consumo que ele tinha na época da ativa, né, e aí levando-se em consideração que o consumo até muda, né, como eu falei, as necessidades até aumentam na terceira idade, né. Previdência pública está falida, quem está contando com previdência pública para se aposentar está correndo um alto risco, porque as regras mudam o tempo todo, os valores mudam o tempo todo, a gente quem ainda não aposentou não sabe com quanto vai poder se aposentar, então se for depender só de previdência pública, está correndo um alto risco, né, principalmente na terceira idade. Quantos idosos aí você conhece que, né, parentes, vizinho, que são totalmente dependentes da ajuda financeira de alguém ou precisam da ajuda de alguém, de recursos de alguém? Provavelmente, se você tiver filho, você até confie na ajuda deles aí para estar cuidando de você na velhice, mas não dê esse preço, né, não dê esse peso para os seus filhos, seus netos, se for o seu caso. Além do que, quem disse que filho é garantia de cuidado na velhice, né? Cara, visite um asilo aí e veja quantos pais, né, e mães abandonados estão por aí, mesmo tendo tido filhos. Então, filho não é garantia de nada. E se você teve filho pensando nisso, em ter alguém para cuidar de você, para te ajudar na velhice, você já teve filho pelo motivo errado, né? Eu penso assim. E se você não tem filho, como é o meu caso, aí sim é que você deve cuidar de fazer um pé de meia, né? Porque você não tem ninguém para cuidar de você. Os jovens de hoje não ligam nem para os velhos dele, quanto mais para os velhos dos outros, né? Então ninguém vai cuidar de você. Aí sim é que você tem que pensar nisso, se você não tem filhos, tá? Qual é a razão número 6? É que melhorar de vida é um objetivo alcançável, tá? Eu não estou falando aqui de ficar rico com investimento. A ideia de investir não precisa estar atrelado a esse discurso de ficar rico que a gente ouve muito na internet. Eu estou falando aqui de garantir uma vida melhor lá na frente, né? Ter uma graninha, uma reserva complementar à sua renda para te livrar de eventuais sufocos, para te dar um pouco mais de tranquilidade lá na frente. É você garantir aí um mínimo de conforto, porque quanto mais velho a gente fica, mais conforto, mais cuidado, mais segurança a gente precisa. Então, ter essa tranquilidade financeira, ter essa reserva financeira é muito importante. O foco, então, aqui é garantir pelo menos a sua qualidade de vida, tá? Independente de quando você comece a investir. E a razão número 5 é que pequenos começos têm grandes resultados, tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês algumas simulações bem simples de que mesmo começando com muito pouco, né, mesmo que você tenha muito pouco hoje para começar a investir, com constância e disciplina, né, mesmo pequenos aportes mensais, a gente pode transformar isso em quantidade significativa ao longo dos anos. E o principal
Você pode criar um hábito realmente de começar a investir e desse hábito começar a pensar em outras formas de melhorar a sua renda, aumentar a sua renda ou melhorar o seu orçamento para investir mais, mesmo que você comece com pouco agora. Essa aquisição desse hábito de investir pode te ajudar muito ao longo do tempo para você começar a pensar ricamente, a ter essa cabeça de investimento, né, de fazer um pé de meia, esse hábito de forma de ganhar mais, quem sabe mudar de carreira, estudar outras coisas, enfim. Pequenos começos têm grandes resultados. E, enquanto isso, os juros compostos estão aí trabalhando, né, trabalhando para você ao longo do tempo. Eu vou mostrar aqui para vocês uma simulação bem simples mesmo. Eu gosto de considerar aqui que quem está assistindo tem vários perfis, aquele que não sabe nada de investimento, então eu simulei aqui, fiz uma simulação de você investir R$ 500 por mês. Eu coloquei aqui o investimento mais tradicional do país, que é a poupança, que tem um péssimo rendimento, mas é uma opção para quem não sabe de nada, não sabe por onde começar. Coloque numa poupança que seja. Eu sempre defendo essa tese, de que você não entende nada, você tem que começar, nem que seja na famigerada poupança, né? Na detonada poupança. Então, eu fiz uma simulação aqui de R$ 500 por mês na famigerada poupança ao longo de 30 anos, né? Você, ao longo de 30 anos aí, teria poupado R$ 180.000 e de juros 324.000, e você teria ao longo de 30 anos R$ 500.000. Aí você pode me dizer, Adri, mas aí tem inflação, tem uma série de coisas. Eu não estou levando isso em consideração para simplificar o nosso exemplo, porque naturalmente você não passaria 30 anos investindo os mesmos R$ 500, porque ao longo do tempo R$ 500 vai comprando cada vez menos. Então a ideia é que você vá aumentando nesse valor de depósito, assim como sua renda também vai aumentando ao longo do tempo, naturalmente. Aqui é mais para exemplificar, para você ver que, mesmo começando com pouco, a constância ao longo do tempo vai te dar um resultado lá na frente, né? E aí, considerando que você estudou mais um pouco, aprendeu mais um pouco e buscou melhores opções de investimento. Eu fiz uma outra simulação aqui com uma taxa de juros mensal aí de 1%, que é quase que é a nossa realidade agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, porque a taxa Selic já está aí caminhando para os quase 15% ao ano. Então é até a realidade no momento. Se você permanecesse investindo os mesmos R$ 500 do exemplo durante 30 anos, seria esse aqui, o total acumulado durante 30 anos, né? Os 180.000 seria o valor que você investiu, o total de ganho de juros 1,5 milhão, e o total juros mais o que você aportou, 1 milhão, quase 1,8 milhão. Novamente, considere aqui que ao longo do tempo você ia aumentar, então esse valor final provavelmente também seria maior, né, e corrigindo, meio que corrigindo ali pelo menos minimamente a inflação. O que que eu quero dizer com esses exemplos simples? Você pode muito, muito, muito e até mais do que isso que eu estou te mostrando, principalmente se você procurar aprender mais, buscar investimentos melhores, investimentos mais sólidos que realmente ajude a multiplicar ainda mais esse pequeno investimento que tende a crescer aí ao longo da sua vida de investidor, tá? Isso vai te deixar rico? Não, né? Não, eu não estou mostrando aqui nenhum exemplo que vá te deixar rico, milionário, como muita gente promete, né? Então, isso vai te deixar rico? Vai te fazer rico? Não, mas pode ser um excelente pé de meia que você pode contar com isso no futuro, né? Na terceira idade, quando a gente mais precisa, não tenho dúvida. E você pode, como eu disse, muito mais do que isso que eu estou mostrando aqui, né? A partir do momento que você procura se informar mais, estudar mais, você consegue fazer muito mais do que isso. Imagine você se esforçando um pouquinho mais para aprender sobre investimentos, se esforçando um pouquinho mais para melhorar a sua renda aí, que pé de meia você não pode fazer aí para estar usufruindo de mais tranquilidade lá na frente, né? E qual é a quarta razão, que eu dito aqui como quarta razão para você começar a investir, mesmo que você já tenha aí mais de 40, mais de 50 anos? Você já conhece seus valores, suas prioridades.
aos 40, aos 50 anos, a gente já sabe, a gente costuma saber mais, né, o que realmente importa na nossa vida. A gente conhece os nossos valores, né? Essa clareza ajuda a gente a fazer melhores escolhas, escolhas mais conscientes, ter estratégias de investimento mais conscientes, mais pé no chão. Ajuda a gente a investir com propósito, a gente tem mais propósito na hora de investir, porque a gente já viveu muita coisa. Essa sim eu considero uma vantagem de quem começa a investir mais velho, né? Em relação a essa molecada que começa a investir aí, se arriscar bastante, enfim. Como eu tenho sobrinhos e como é difícil convencer eles a investir R$ 200 que seja, né? Porque eles têm a vantagem do longo tempo para esse dinheiro, para esses juros trabalhar para eles, mas eles não têm a mentalidade de que tem muito tempo pela frente, eles podem começar, inclusive, com muito, muito, muito menos do que a gente que começa hoje, né? Que tem que aportar um pouco mais para ter um valor mais considerável lá na frente, né. Quem é mais jovem pode começar com muito menos dinheiro, né, com valores bem menores, porque eles têm o tempo a favor, mas a maioria não tem a cabeça, não tem a maturidade, não tem propósito, não tem objetivos, né, só curtiu agora, viveu agora, enfim, tem essas dificuldade. E inclusive isso tem a ver com a razão número 3 que eu vou falar para vocês agora, e com a primeira razão, que eu acho que é a razão número 1, a principal, a mais importante, que eu acho que você deve começar a investir hoje, mesmo com pouco dinheiro, independente da idade que você tenha. Então a terceira razão é você ser um exemplo, né. Você já deve ter ouvido falar a frase que diz assim: "A palavra convence, mas o exemplo ele arrasta", né, você já deve ter ouvido isso. Então investir agora não é apenas uma decisão para você, mas também para aquelas pessoas que estão ao seu redor, né. Você mostrando que é possível começar, mesmo começando mais tarde, você inspira filhos e inspira sobrinhos, né, inspira amigos. A pensarem também no futuro deles, né, você dissemina boas ideias, então essa eu considero também uma boa, forte razão para você começar a investir hoje, é você ser o exemplo para outras pessoas, principalmente aquelas pessoas que são importantes para você, né, seu ciclo familiar. E a razão número 2, a segunda razão, que está aqui em segundo lugar, carpe diem não é desculpa. Para quem não sabe, carpe diem é uma expressão que significa aproveite o momento, né, aproveite o dia, desfrute do presente, né, para você viver o agora, né, aproveite o momento. E eu digo que não é uma desculpa, porque muita gente chega para mim e fala assim: "Adri, eu não quero deixar herança, Adri, eu quero viver o hoje, porque caixão não tem gaveta, e eu não sei se eu vou viver o bastante. Mas quem disse que investir, você separar um dinheiro para investir, significa você se privar, né, de viver o hoje. Com estratégia bem planejada, com um planinho básico de investimento, com um orçamento organizado, você pode sim começar a investir sem abrir mão do presente, sem abrir mão de viver o agora, de viver as coisas importantes para o agora, até porque tem coisas que a gente só dá para viver quando a gente está mais na juventude mesmo, né? Quando a gente for ficar mais velho, não vai ter o mesmo vigor, não vai ter a mesma saúde, e tem um monte de coisa que a gente não pode realmente adiar. Mas isso não significa que você, não pode investir, pensar no seu eu do futuro e, ao mesmo tempo, viver o hoje. O segredo, naturalmente, é equilíbrio, isso é óbvio, mas muita, 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 muita gente não coloca isso em prática, não faz esse equilíbrio, né. Foca só no agora e não consegue guardar nada, né. Pense no seu eu na sua versão, né, aos 70 anos, aos 80 anos, talvez mais cansado, talvez querendo paz, querendo sossego, querendo morar num lugar melhor, querendo ter uma vida mais tranquila. O que esse seu eu do futuro diria para você hoje? O que ele falaria? Será que ele falaria para você torrar tudo, gastar tudo, não se preparar para nada e deixar ele largado lá no futuro? Eu duvido, né. Então se coloque na sua posição de eu de futuro e pense no que ele falaria para você hoje.
né, como você deveria se comportar hoje, né, mesmo que você tenha 40, 50 anos, tá. Então certamente o seu eu do futuro ele agradeceria por você ter começado agora, guardado um montante, uma mesmo que pequena quantia, para ele respirar em paz, né, lá no futuro com qualquer coisa que fuja do orçamento ou por alguma necessidade que ele tenha lá na frente. Então, começar a investir depois dos 40, 50 é como cuidar de um amigo querido, que será você mesmo no futuro, né, você está cuidando de um amigo querido que é você mesmo no futuro, você mesmo, você mesma. E a razão número um, a que eu considero inclusive a mais, relevante aqui de todas para o público que eu estou falando nesse vídeo, né, que a maturidade é uma vantagem poderosa. Como eu já falei um pouquinho lá em outra razão ali para trás, você tem uma vantagem que provavelmente só a idade dá isso pra gente, né, que é a maturidade. Aos 40 anos, aos 50 anos, você provavelmente já passou por várias experiências de vida, né, que ensinou aí lições valiosas sobre paciência, sobre disciplina, sobre resiliência, né, e essas qualidades elas são fundamentais para quem deseja investir, inclusive eu considero mais importante, inclusive, do que o próprio conhecimento técnico, né, é a paciência e a disciplina, essa é a qualidade para mim que é mais importante no mundo dos investimentos, além do conhecimento, né, que as pessoas acham que é entender, né, de mercado financeiro e não é. Então essas qualidades são fundamentais para quem deseja investir e normalmente as pessoas mais velhas têm, né, algumas dessas qualidades, porque já passou por muita coisa, né, na vida, diferente da garotada jovem. Então, o jeito que tem de lidar com incertezas, né, a visão que tem de longo prazo costuma ser mais presente nas pessoas mais maduras. Maturidade para ter paciência, que é o principal combustível, né, para os juros compostos trabalharem. E, pessoas mais jovens, né, na casa dos 20 anos, ali os 30 anos, costumam esperar ganhos rápidos, né, rápidos e imediatos, né, estão mais propensos também a se arriscar mais, coisa que após quando a gente está mais velho, a gente entende melhor as coisas da vida, leva mais tempo, a gente procura se arriscar menos, né, investir, pisar em terrenos mais seguros, né, então a gente acaba com isso, talvez perca menos dinheiro, porque busca coisas mais seguras, né. Outra coisa, na fase da maturidade, para as pessoas que são mais velhas, o controle emocional. Com a maturidade, as emoções já não comandam mais tanto a gente, logicamente a gente não tá livre de emoções, mas em relação aos mais jovens, a gente tem um pouco mais de controle emocional e isso é uma grande, grande, grande vantagem no mundo dos investimentos, onde o controle emocional é crucial, é essencial para lidar com oscilações, para o caso de quem investe em renda variável, para momentos econômicos, difíceis como o que a gente está vivendo agora, que eu vejo a molecada aí só falando: "Vou mandar meu dinheiro todo para fora", assim, né, não tem vivência nenhuma, não sabe o tanto de crises e dificuldades que o país já passou, né, e que não é assim que se resolve a vida, não é simplesmente mandar o dinheiro lá para fora e ir embora do Brasil, nem todo mundo tem essa opção, enfim, a maturidade às vezes não dá essa visão, né, mais longa e do que é essencial a gente focar, né, até a paciência, o controle emocional e esperar o poder dos juros compostos, né, além da nossa disciplina, esperar aí o poder dos juros compostos fazer o mínimo aí pra gente com esse dinheiro. Então essas são as 9 fortes razões que eu acho que você pode levar em consideração para estar começando a investir ou se você já começou a investir, melhorar ainda mais aí suas opções de investimento, aí você pode me dizer: "Adri, eu não sei nem por onde começar". Ou então eu já comecei a investir, mas eu tô meio perdido, eu tô perdida. Comece se inscrevendo aqui no canal, que é um canal voltado para a vida real, para investidor, vida real, tá? Sem vender mentira, sem vender ilusão para quem quer começar a investir independentemente da idade, para quem tem pouco tempo para ficar acompanhando o mercado financeiro diariamente. Então, a minha proposta é de fazer uma estratégia mais simples possível, até porque a gente precisa de tempo também para viver outras coisas e não ficar
focado só em mercado financeiro. Eu estou iniciando aqui no canal uma carteira a partir do zero, tá? É uma carteira focada em segurança, em paciência, em investimento fundamentado e começando com pouco dinheiro. Então, mesmo para quem tem pouco dinheiro, sem precisar ficar escravo de notícias de mercado financeiro. Estudar sim, a gente sempre tem que estudar para investir. Que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente tem conhecimento, melhores são os resultados, mais a gente consegue fazer o nosso dinheiro trabalhar melhor para a gente ao longo do tempo. E a intenção dessa carteira não é você copiar, mas entender como a gente pode fazer a escolha do que investir todos os meses de forma bem tranquila, de forma bem consciente. Eu tenho certeza que essa série da carteira vai te inspirar aí a começar a investir ou permanecer nessa trilha da riqueza e dos investimentos. Por isso eu te convido a assistir outros vídeos aqui do canal que estão aparecendo aqui de sugestão na tela e eu te aguardo no próximo vídeo.